Oi pessoal, essa é a terceira parte do vídeo de dons espirituais. Se você não assistiu a primeira e a segunda parte, eu vou estar deixando um card aqui em cima, o link na descrição desse vídeo, ou você pode ir lá na página inicial do canal e procurar os vídeos na sequência, tá bom? É muito importante que você assista a primeira e a segunda parte antes de você entrar aqui nas perguntas, porque lá também foram respondidas muitas dúvidas das pessoas. Então é isso pessoal, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário no final desse vídeo. Então fique agora com o conteúdo do vídeo. Tchau, tchau! Então é isso, gente. Agora nós vamos começar aquela outra parte do vídeo que eu falei para vocês. Nós vamos agora falar, então, as perguntas que vocês nos fizeram e nós vamos tentar responder essas perguntas aí para que vocês sejam esclarecidos sobre esse assunto e aí vocês todos fiquem felizes comigo, tá bom? Bom, vamos então para a primeira pergunta. Bom, e a primeira pergunta que me fizeram foi a seguinte: os dons espirituais que nós vemos nas igrejas cristãs são os mesmos dons espirituais que nós vemos em igrejas não cristãs? A resposta para isso é sim, os dons são os mesmos, mas o espírito que está por trás desses dons é que não é o mesmo. Quem crê em Cristo, o espírito que atua nos dons espirituais é o Espírito Santo. E quem não crê em Cristo, o espírito que atua na vida dessas pessoas é o espírito maligno. Então são eles que estão trabalhando dentro dos dons espirituais. Então veja, se uma pessoa ela é profeta e ela crê em Cristo, então ela vai ter o dom de profecia e ela vai ter revelações que vêm do Espírito de Deus. Mas se uma pessoa tem dons ligados à profecia e ela não crê em Cristo e o Deus dela é outro, então ela vai ter um espírito de adivinhação e ela vai conseguir fazer sinais e revelar coisas parecidas com as coisas que um profeta entregaria, imitando bastante o dom de revelação que nós temos dentro da igreja evangélica, porém o espírito que está atuando ali é outro, é um espírito enganador, é um espírito maligno. E por que eles conseguem fazer isso mesmo eles não conhecendo o futuro? Bom, mesmo eles não conhecendo o futuro, eles conseguem ver o mundo espiritual de um ângulo que nós não conseguimos ver. Então eles conseguem ver mais ou menos o que vai acontecer na vida das pessoas e principalmente porque eles mesmos estão encarregados de promover aquilo que vai acontecer. Então eles mesmos colocam a enfermidade e eles mesmos curam a enfermidade. Eles mesmos falam que vão acontecer e depois eles mesmos vão lá e fazem acontecer aquilo. Então eles conseguem prever um pouco o futuro, não muito, mas conseguem, e por isso eles são chamados de espíritos de adivinhação. Então, pessoal, toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem de Deus. Então, quando um espírito maligno ele vê que alguém tem um dom espiritual que recebeu de Deus, ele traz essa pessoa e ali começa a usar aquela pessoa para enganar outras pessoas e eles acham que estão fazendo bem com aquilo, né? Então, esses dons espirituais, eles são os mesmos dons que nós temos dentro da igreja evangélica, porém são usados por espíritos malignos, ok? Os dons deles estão sendo usados por outro espírito. Então, por exemplo, quando você vê alguém rogando praga em alguém joga uma praga e aquela praga acontece. Isso é semelhante ao dom da fé, quando você dá uma ordem e aquilo acontece. Você fala que a pessoa vai engravidar e ela engravida, certo? É o mesmo dom, só que lá está sendo usado por um espírito maligno. Então os dons são os mesmos, só muda o espírito que está operando por trás. Aí você consegue entender por que muitas vezes um bruxo se converte, vem para Jesus e aqui ele vira profeta. Porque essa pessoa, na verdade, ela tinha dons espirituais, os dons espirituais são os mesmos, mas agora trocou o espírito que está operando. Só que é claro que essa pessoa que foi muito usada lá, ela ficou muito contaminada pelo pecado. Então, para ela conseguir ser usada agora pelo Espírito Santo, ela vai precisar passar por um processo de edificação e transformação de vida muito grande para que os olhos dela sejam abertos, para que o Espírito Santo agora possa usar ela, certo? Então é isso, pessoal. Pessoas aprisionadas em vícios como cigarros, drogas, bebidas, podem operar algum dom espiritual? Bom, gente, é um pouco complexo de explicar isso. Primeiro que o Deus não vê como o homem vê e os propósitos de Deus são diferentes dos nossos. Segundo que o dom espiritual ele opera na medida da fé de cada um. E em alguns momentos pode ser que seja possível a uma pessoa que está ali ainda usando cigarro, ainda bebe, ela ter mais fé do que algumas pessoas que estão dentro da igreja, mas cheia de traumas, cheia de problemas, não conseguem crer, são cheias de carência, cheias de ansiedades, de preocupações. E aí fica até difícil do Espírito Santo falar com essa pessoa, de manifestar os dons espirituais dessa pessoa. E aquela dali que apenas tem um problema com o cigarro, mas ela consegue crer, ela tem um coração bondoso, ela tem um coração que ama. Então a fé dela consegue ser um pouco mais livre para se manifestar. Mas é mais raro, gente, é muito difícil disso acontecer. Por quê?
Porque na maioria das vezes a pessoa que está presa em um vício, ela está presa num vício justamente por causa do muito problema na alma que ela tem. Os problemas na alma que ela tem faz com que ela busque no vício um certo prazer para poder distrair a sua própria alma, certo? Então a pessoa está cheia de problemas, ela procura no vício uma forma de se acalmar e de ser feliz e de relaxar. Então já significa, uma pessoa que está presa no vício já significa que ela tem muita coisa no coração dela para ser tratado. Mas, enfim, o que vai determinar é o coração dessa pessoa, a fé que ela tem. Se ela mesmo presa no vício, ela consegue crer, ela tem facilidade de crer, de amar o próximo, de ter um coração mais livre para Deus, para crer em Deus, pode ser que o dom espiritual dela se manifeste primeiro do que aquela pessoa que está na igreja, não tem esses tipos de pecado, mas é cheio de incredulidades, medos, preocupações, carências, certo? Só que esse dom ele só vai realmente conseguir operar com excelência conforme essa pessoa também for se edificando na fé. E uma hora ou outra ela vai ter que largar o vício para que realmente esse dom consiga operar. Senão ela vai ter apenas umas manifestações esporádicas, uma certa experiência com o dom espiritual dela, mas o dom mesmo não vai operar e o ministério dela nunca vai acontecer. Okay? Ela vai precisar sim se libertar do pecado para que o dom flua. A terceira pergunta é: como saber quais são meus dons espirituais e como ativá-los ou como buscá-los? Bom, gente, a gente já falou aqui, mas eu vou repetir que a edificação, a transformação de vida, tira as contaminações da sua alma, que são as interferências da carne em você, e fazem você descobrir quem você realmente é. Você vai começar a perceber que até os seus gostos mudam quando não tem mais interferência da carne. Às vezes a gente gosta de uma coisa porque a gente foi influenciado por algumas pessoas a gostar daquilo. A gente queria alguma coisa porque, na verdade, a gente sabe que tendo aquilo a gente vai ser reconhecido pelas pessoas. Então, quando a gente vai tirando essas contaminações, a gente vai percebendo o que a gente realmente gosta, o que a gente realmente foi chamado para fazer, quem nós verdadeiramente somos, e aí a gente consegue descobrir o que realmente é bom para nós. E aí, quando nós pedimos para Deus esses dons, é muito mais fácil de Deus dar. Você vai pedir exatamente aquilo que Deus queria já te dar, porque você vai pedir exatamente algo que já está dentro do propósito de Deus e da vontade de Deus para você. Então, consequentemente, você já vai também ativar esses dons. Então, a única forma de você fazer isso, a resposta é: a fé, ela faz você ter a certeza. Quando você tira essas contaminações do seu coração, a fé se manifesta e isso faz você ter certeza do que realmente Deus quer para você. Semelhante àquela experiência de impressão de fé, onde eu já sei o que Deus quer e eu posso ir lá e fazer, é a mesma coisa com os dons espirituais. Eu começo a saber, olha, eu tenho certeza que é isso que Deus queria fazer na minha vida. E aí você consegue pedir o dom espiritual para Deus e Ele te dá. Então, a única forma de você ativar os dons, buscar os dons ou conhecer quais são os dons que Deus tem para você é se edificando e se transformando dia após dia, deixando Deus tirar o pecado que está dentro do seu coração, que te impede de crer, de ser feliz, de ser cheio de Deus, de ser cheio do Espírito Santo. A pergunta número 4 é: os dons espirituais, eles são dados a partir do momento em que nós recebemos o Espírito Santo? Bom, gente, isso varia muito. Algumas pessoas elas já nascem com esses dons, porém esses dons só se manifestam depois quando ela recebe o Espírito Santo e crê em Jesus, Outras pessoas recebem os dons diretamente no batismo com o Espírito Santo. No batismo com o Espírito Santo ela já manifesta o dom espiritual dela, ela tem uma experiência com esse dom, porém o dom só se manifesta mesmo depois de uma certa edificação. E algumas pessoas, depois de se edificar, conhecer melhor quem elas são, elas sabem exatamente o que elas podem pedir a Deus, elas pedem o dom espiritual e o Espírito Santo dá esses dons a ela. Então isso varia muito de pessoa para pessoa e também do propósito que Deus tem para cada uma dessas pessoas. Uma outra pergunta que me fizeram é: como saber se uma profecia é falsa? Bom, gente, para descobrir se uma profecia é falsa, a primeira regra é: se não está dentro da Bíblia, se não é uma mensagem coerente com a Bíblia, essa profecia ou ela é falsa ou ela está um pouco distorcida pela mentalidade errada do profeta. Porque, como eu disse, os dons eles acontecem na medida da nossa fé. E muitas vezes a gente interfere um pouco na hora de entregar um recado, a gente não discerne muito bem o que o Espírito Santo está querendo dizer. E às vezes a gente entrega um recado, mas aquela mensagem vai um pouco poluída pela nossa mentalidade errada, certo? Então, toda profecia que você recebe, todo recado que você recebe de alguém, você precisa orar para discernir aquela revelação, para que o Espírito Santo te dê uma clareza melhor do que aquela revelação realmente quis dizer.
certo? Por isso que a Bíblia fala assim que quando forem profetizar, profetizem em 2 ou 3 e os outros que julguem essa profecia. Nós precisamos julgar essas profecias e não julgar os profetas. Então não é nosso papel ficar julgando as pessoas, mas nosso papel é julgar as profecias que nós recebemos através da oração. Somente a oração, somente o Espírito Santo pode confirmar aquela revelação pra gente. Às vezes a gente recebe uma revelação e porque a gente gostou muito do que Deus falou, a gente já recebe e nem pergunta para o Espírito Santo o que ele realmente quis dizer com aquilo. E isso está errado. Então a gente precisa discernir as profecias na oração. A oração é que vai conseguir nos mostrar se aquela revelação veio de Deus ou não, se teve interferência ou não, o que ela realmente quis dizer e se de repente até mesmo não foi uma empolgação da alma daquela pessoa ou até mesmo um espírito de adivinhação querendo nos enganar. Somente a intimidade com o Espírito Santo vai realmente poder nos dizer se uma revelação veio de Deus ou não. A sexta pergunta é: o dom do Espírito Santo, algum desses dons, podem ser perdidos? E a resposta para isso é não. Os dons, eles são irrevogáveis. Até mesmo porque os dons, eles fazem parte da essência do nosso espírito, de quem nós realmente somos. Eles são uma virtude colocada no nosso espírito que, se tirar, é como se estivesse tirando parte de nós mesmos. Certo? Seria a mesma coisa que dizer que Deus pode tirar o fruto do espírito do amor de dentro de você. É possível que uma pessoa não tenha o amor? É possível que Deus tire a alegria dela? Não, isso não é possível. A partir do momento em que uma pessoa recebe, aquilo faz parte do espírito dela e fica nela. Agora, algumas pessoas podem ser que percam a manifestação do dom. Ela não consegue mais manifestar o dom porque ela se tornou tão incrédula, tão contaminada pelo pecado, tão contaminada pelas feridas que as pessoas causam, falta de intimidade com Deus, pode fazer com que essa pessoa não consiga mais manifestar os dons espirituais dela. Os dons espirituais dela ficam adormecidos, mas retirar dela não, Deus não retira. E a sétima pergunta é: por que nas igrejas a gente só vê 2 tipos de dons operando, que é o dom de oração em línguas e profecia? Bom, primeiro a gente tem que tomar cuidado com isso. Na verdade, muitas vezes a gente chama de profeta quem não é profeta, quem na verdade só tem os dons ligados à revelação, ligados à profecia, que é a palavra de conhecimento, sabedoria e discernimento de espírito. Como a gente sempre acha que todo mundo que revela é profeta, a gente acha que os únicos dons que estão manifestando na igreja é a profecia, mas às vezes não é. Às vezes é discernimento de espírito, às vezes é a palavra de sabedoria, às vezes é a palavra de conhecimento, ou às vezes até é profecia mesmo. E a oração em línguas, porque óbvio que é a mais comum, porque é um dom de edificação que é dado a todos, certo? Agora, pessoal, tem muita gente que tem o dom de cura, mas demora muito para se manifestar, porque esses dons de poder, né, que é o dom de cura ou operação de milagres, eles são dons que precisam de bastante edificação. A pessoa precisa estar muito bem preparada para poder manifestar esses dons, porque a pessoa precisa já não acreditar mais no natural. A pessoa precisa já começar a ter uma visão de acreditar somente no sobrenatural. Acreditar no que a palavra de Deus diz acima do que as circunstâncias estão dizendo. E como são poucas as pessoas que realmente vão para esse nível de edificação, né, de não acreditar no que as circunstâncias dizem, mas acreditar apenas no que a palavra de Deus diz, então você vê menos esses dons de cura e o dom de operação de milagres acontecendo. E quando acontecem de pessoas terem esses dons, geralmente não são pessoas que ficam dentro de uma igreja, né? Eles até têm uma igreja, mas eles ficam viajando muito, porque as igrejas gostam de chamar essas pessoas para pregar. Então a gente acaba não vendo tanto nas nossas igrejas uma pessoa com dom de cura ali, um pastor local tendo dom de cura. Isso é muito raro. Geralmente o pastor local não foi chamado para ter os dons de cura. Ele até pode ser usado esporadicamente uma vez ou outra, mas ele não foi chamado para ter um ministério de cura, né? Então você vai ver que realmente ele é mais raro de a gente ver dentro da nossa igreja, mas não significa que ele seja raro de ser dado às pessoas. Ok? Então é isso, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Esse vídeo deu bastante trabalho para fazer, então eu espero que você me recompense deixando para mim aí o seu like. E também deixa aí nos comentários as suas experiências, o que você acha que Deus preparou para você, né? Se você tem alguma dúvida ainda, coloca aí embaixo que eu também vou gostar de responder. De repente pode surgir um outro vídeo falando sobre esse assunto. Eu estou muito feliz de você ter me assistido até o final, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!